Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. A partir desta sexta-feira, 11 de outubro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai bloquear os sites de apostas que não possuem autorização do Ministério da Fazenda para funcionarem no país. A agência começou a notificar na quinta-feira, dia 10, as prestadoras de serviços de telecomunicações da decisão da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda de impedir seus clientes de acessarem websites e aplicativos de empresas irregulares de apostas online. Essas empresas não apresentaram requerimento para autorização do Ministério da Fazenda para explorar comercialmente a atividade de apostas no país. O presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, alerta para quem insistir em burlar o bloqueio aos sites. Aquele que tem o maior poder para efetivamente garantir que esse mercado funcione conforme prevê a lei é o cidadão não fazendo apostas em sites que estejam irregulares. Então, assim, o cidadão, se for lá, falamos muito disso no bloqueio do X, se baixar uma VPN, vai conseguir acessar o site. Isso é uma forma de burlar o bloqueio, que o próprio cidadão pode burlar, mas ele está assumindo um risco que não vai ter proteção de ninguém. Não vai ter proteção do Estado, ele está entrando num ambiente completamente desregulado. É que nem comprar cigarro falsificado, gasolina falsificada, produtos falsificados. Ele está assumindo um risco e isso é muito perigoso, e o papel do Estado é justamente garantir que o ambiente regulado observe todas as regras e proteger os direitos do cidadão. A regulação das apostas esportivas traz mais segurança para a atividade no país. Por meio de 10 portarias, a Secretaria de Prêmios e Apostas traz para a realidade brasileira instrumentos para o combate à lavagem de dinheiro, promoção da segurança de informação de usuários e também a proibição do envolvimento de menores de idade. Além disso, para evitar o endividamento de apostadores, foi proibido o oferecimento de crédito para apostar. As medidas de atendimento de pessoas com problemas de saúde associados a atividades de apostas estão sendo discutidas com o Ministério da Saúde, órgão competente para políticas relativas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De Brasília, Voltaire Santos. Você ouviu Direto do Planalto. O programa acredita no primeiro passo, que gera oportunidades de inclusão produtiva para famílias em situação de vulnerabilidade. Foi lançado em Parnaíba, no Piauí, nesta sexta-feira, 11 de outubro. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esclarece a relevância do Acredita. Nas cidades, na parte urbana, quando um pequeno que queria colocar um pequeno negócio procurava um banco, primeiro não tinha avalista, taxa de juros chegando a 53% ao ano, ou seja, metade do dinheiro é do banco, metade é dele. Então, isso não tirava da pobreza e aumentava muita gente endividada. Agora, o presidente encaminhou e o Congresso aprovou e agora foi sancionado, é lei, o programa Acredita. Com o programa Acredita, tem um fundo garantidor que resolve o problema do avalista, da garantia. Tem taxa de juro baixo. Aqui, por exemplo, estamos liberando agora, com o Banco do Nordeste, a 8,75% ao ano. O presidente Lula sancionou o programa Acredita na quinta-feira, 10 de outubro. O foco do programa está em territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica, com atuação prioritária junto a mulheres, jovens, negros, membros de populações tradicionais e ribeirinhas e pessoas com deficiência inscritos no CadÚnico. Somente o Banco do Nordeste já disponibilizou 200 milhões de reais em empréstimos. Reportagem Érica Braz. Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, 80 agricultores familiares e assentados da reforma agrária participaram de uma capacitação no Programa de Aquisição de Alimentos. Pelo PAA, o governo garante a compra de parte da produção, garantindo renda e continuidade das atividades produtivas. Os alimentos são destinados à rede de assistência social, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade e também ao programa de merenda escolar. Os produtores também receberam informações sobre a política de garantia de preços mínimos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O objetivo é que os agricultores sejam capacitados para acessar as políticas públicas do governo federal. O trabalho é resultado de uma parceria da CONAB com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. As atividades serão levadas ainda, numa segunda fase, a mais 7 estados: Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, São Paulo, Piauí e também no Distrito Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. Na presidência brasileira do G20, o Grupo de Trabalho Empoderamento de Mulheres tem sido um dos principais destaques, sendo tratado de forma transversal em diferentes frentes de trabalho. Esta semana, em Brasília, foi realizada a última reunião técnica e ministerial do grupo, sob a presidência brasileira. A ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, reforçou que a transversalidade é essencial para abordar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino em todas as áreas do G20. É por isso que o Brasil está empenhado em desenvolver uma política nacional de cuidados e encorajamos todos os países do G20 a considerarem políticas semelhantes. Quanto ao enfrentamento à violência e à misoginia, esse é um desafio global que exige uma resposta coordenada, contundente. A violência contra as mulheres não conhece fronteiras e se manifesta de formas cada vez mais complexas. Entre os principais pontos tratados na reunião ministerial, que contou com a presença de 6 ministras do Brasil, foram destacados os esforços conjuntos para a elaboração da declaração ministerial. A ministra Cida ressaltou a importância de colocar as mulheres no centro das políticas econômicas, tecnológicas e climáticas. Nós buscamos nesse espaço do G20 compromissos concretos, compromissos que coloquem as mulheres no coração das estratégias de crescimento econômico e de desenvolvimento de nossos países, que abram as portas da ciência e da tecnologia para as meninas e as jovens, que garantam a presença feminina nos mais altos escalões de poder. Outro ponto de destaque tratou do combate à fome. Neste contexto, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que recebeu amplo apoio internacional durante as reuniões do Grupo de Mulheres, foi citada como mecanismo para centralizar as mulheres como agentes do desenvolvimento dos países. A primeira-dama do Brasil, socióloga Janja Lula da Silva, em sua fala no Grupo de Trabalho de Empoderamento das Mulheres, mencionou a importância da igualdade de gênero como meta da presidência brasileira e reforçou o compromisso do Brasil com o combate à pobreza e às mudanças climáticas, sempre considerando a perspectiva de gênero. Nós sabemos o caminho que temos que trilhar para isso. Como eu disse, não é um caminho fácil, mas nós trilharemos. Já temos muitos países onde isso acontece. Eu quero destacar também a transversalidade construída por esse GT com todos os outros grupos de trabalho. Isso foi fundamental, foi uma orientação do presidente Lula e a gente conseguiu, esse grupo de trabalho conseguiu de forma democrática, aberta, conversar com os outros grupos e trazer as mulheres para a centralidade dos outros grupos de trabalho, mas temos potencial para mais. 29 países e 8 organizações internacionais participaram das reuniões do Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres, na sede do G20, na capital federal. De Brasília, da redação do G20, Tayara Martins. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Boa tarde. Tá fraco. Boa tarde. Pedindo aqui autorização, a minha primeira saudação, eu queria pedir uma salva de palmas aos nossos alunos e alunas das escolas cearenses aqui presentes. E queria pedir uma salva de palmas forte aos nossos professores e professoras da rede pública do estado do Ceará e o nosso reconhecimento. Dia 15 vem aí o dia do professor, o nosso reconhecimento a todos aqueles que dedicam as suas vidas à formação das nossas crianças e jovens. Queria cumprimentar
Ele que está trazendo o Brasil de volta, o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. E dizer, presidente, que é uma honra para mim poder servir ao seu governo e servir ao povo brasileiro numa das áreas que eu considero mais importantes de uma nação, que é a educação. Cumprimentar o grande governador do estado do Ceará, governador Elmano de Freitas, nosso querido Elmano, e cumprimentar a Lia de Freitas, primeira-dama do estado do Ceará, cumprimentar a vice-governadora Jade Romero, nossa vice-governadora, e a minha esposa, Onélia Santana. Em nome delas, eu queria pedir uma salva de palmas às mulheres aqui presentes e à força das mulheres. Cumprimentar meus colegas ministros aqui presentes hoje, o ministro Jader Filho, ministro das cidades. O presidente agora pela manhã entregou mais de 1.200 unidades habitacionais aqui em Fortaleza, trazendo de volta o programa Minha Casa Minha Vida para as pessoas que precisam nesse país. Cumprimentar o ministro Márcio Macedo, meu colega, cumprimentar a senadora Augusta Brito, cumprimentar os deputados federais Zé Nobre Guimarães, Eduardo Bismarck, Gilvan Alencar, José Aito Cirilo e Mauro Filho, e já agradecê-los todo o apoio no Congresso Nacional, nas votações em apoio aos programas educacionais. Cumprimentar o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida. Cumprimentar o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ex-governador do Pernambuco, meu ex-colega. Cumprimentar ela, que é cearense, presidente. Ela foi a primeira mulher a assumir uma secretaria da Fazenda da história do Ceará. E ela, ontem foi o aniversário dela. Portanto, queria cumprimentar a Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, e parabenizá-la aí. Ela só não convidou a gente para a festa ontem, mas está aqui. Cumprimentar a Eliana Estrela, secretária de Educação do estado do Ceará. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Fernanda! Cumprimentar o líder do governo da Assembleia, deputado estadual Romeu Aldigueri. Cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, em nome do prefeito de Calcaia, Vitor Valim. Pedir uma salva de palmas aos prefeitos e prefeitas, parceiros importantes da educação. Cumprimentar o presidente da Undime, o Alessio. Cumprimentar a aluna Lavínia, que fez uma linda declaração aqui no início. E cumprimentar os alunos que fizeram a apresentação do ônibus escolar aqui no caminho da escola. Queria cumprimentar a defensora pública Sâmia Farias. Bom, gente, a minha palavra aqui é uma palavra de gratidão ao presidente Lula. Presidente Lula, o senhor trouxe de volta ao Brasil a esperança, e a educação voltou ao país, ao Brasil. Voltou quando depois, gente, de 6 anos sem reajuste da merenda escolar, o presidente Lula autorizou no passado um aumento de 39% no valor da merenda escolar repassada pelo Ministério da Educação. Voltou quando reajustou valores que são transferidos para o transporte escolar dos municípios e estados brasileiros. Voltou quando ele anunciou 100 novos institutos federais no Brasil e 6 novos aqui no estado do Ceará. Voltou, meu caro reitor, quando ele anunciou novos investimentos aqui na Universidade Federal e na Universidade Federal do Cariri, com 2 novos hospitais universitários aqui no estado do Ceará, um na UFC e outro da Universidade Federal do Cariri. Voltou quando nós lançamos o maior programa de escola em tempo integral da história desse país, onde só em 2024, presidente, o senhor ampliou 1 milhão de novas vagas na educação básica em tempo integral. Recentemente eu estive aqui com o governador Elmano, anunciando mais 55 novas
escolas de tempo integral a serem construídas aqui no estado do Ceará. Recentemente estive aqui, presidente, com o governador Elmano, anunciando mais 78 novas creches a serem construídas nos municípios cearenses com o dinheiro do PAC. E hoje, presidente, nós estamos aqui entregando 113 ônibus aos municípios cearenses comprados com recursos do PAC do Ministério da Educação. Quando nós chegamos no MEC, não tinha nem ata de registro de preço para comprar ônibus ou para o prefeito ou para o governador aderir. Fizemos a maior registro de preço de ônibus. 16 mil ônibus estão sendo comprados por municípios e estados brasileiros através da ata de registro de preço do FNDE. Mas o presidente Lula decidiu comprar 3 mil novos ônibus com dinheiro do governo federal para os municípios brasileiros. Estamos entregando agora os primeiros 1.500 e aqui no Ceará, repito, são 113 ônibus, um investimento de quase 52 milhões de reais aos municípios cearenses. Dizer, presidente, o compromisso que o senhor tem com a educação. E eu quero encerrar falando do pé de meia. O pé de meia, só um presidente com a sensibilidade como o presidente Lula tem é capaz de criar programas sociais ao longo dos seus 3 governos. Só um presidente que pensa que governar não é só fazer obras. Governar é cuidar das pessoas e principalmente das pessoas que mais precisam nesse país. Quando nós chegamos ao governo, 480 mil jovens da escola pública brasileira, do ensino médio, deixam a escola por ano nesse país. E o maior motivo, meus caros irmãos cearenses, é a questão financeira. É porque chega naquela idade de poder ter que trabalhar para ajudar no orçamento familiar. Não é por opção, não é por escolha, muitas vezes é por necessidade. Quantos depoimentos eu não tenho ouvido pelo país afora, porque eu fui lançar esse programa em 20 estados da federação, e eu vejo aluno dizer: ministro, diga ao presidente Lula que eu sou muito grato, porque eu pensei várias vezes já em sair da escola para ajudar minha mãe em casa, que é solteira, que tem 4 filhos, que nós precisamos ajudar no orçamento familiar. E agora com esse dinheirinho, eu vou poder ajudar minha mãe, vou poder também comprar um caderno, comprar um tênis, ir para o cinema com o namorado, mas também vou permanecer na escola, estudando, porque essa é a garantia de um futuro melhor para os nossos jovens brasileiros. O presidente Lula esteve aqui recentemente no Ceará para anunciar a ampliação do programa. Hoje o Ceará, presidente, são 273 mil jovens cearenses que já recebem o pé de meia só aqui no estado do Ceará. Para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola. Pois bem, presidente, hoje o senhor complementa os anúncios e entregas do PAC. São 1,6 bilhão de reais só do programa de aceleração do crescimento para a educação básica desse país. Tenho muito orgulho de ser cearense, tenho muito orgulho de ser nordestino e tenho muito orgulho de ser brasileiro, ao lado do maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Viva a educação e vamos em frente, um abraço!